próxima palestra. Nosso palestrante é biólogo, mestre e doutor na área de recursos florestais, trabalha no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, atua há 35 anos na área de biodeteriorização de madeiras biomecânica e análise de risco de queda de árvores. Também trabalha no poder público com treinamento e capacitação de técnicos responsáveis pela arborização urbana e avaliação do risco de queda de árvores. Suas pesquisas são voltadas ao planejamento da arborização urbana com prefeituras e uso de sensores em árvores para predição de risco de queda. Título: Quebra-galho, modelo de cálculo para predição de ruptura de galhos. Professor Sérgio Brasolin. Bom dia. Eu vou trazer para uma escala, nós estávamos em cidade, vou trazer para uma escala de galho. Mas, vamos lá. Esse aqui é um projeto, ele finda agora em dezembro, ele tem o gentil nome de Quebra-galho, né? É um projeto financiado pela CEMIG, através do incentivo da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Aqui, a minha gerente lá por parte da CEMIG é a Marina, todo mundo conhece aqui, nossa querida Marina, né? É uma equipe bastante grande, que atua nesse projeto, biólogos, engenheiros agrônomos, florestais, pessoal de TI, né? Porque daí vai ter que sair um aplicativo, um software, né? E engenheiros, né? A gente vai falar o quê? De quebra de galho. A gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente tem a dificuldade de tomar uma decisão, né? Quem aqui é arborista? A decisão de eu corto, eu faço uma sustentação, eu faço uma poda, né? Então, a ideia aqui é trazer uma ferramenta que diminua as incertezas. Vamos lá. O que motiva principalmente a companhia de energia elétrica é a questão de ocorrências que desligam a rede, né? E o que motiva também eu acabei de falar, é a necessidade de diminuir incertezas nas nossas análises do dia a dia, né? Para quem trabalha com avaliação de risco de queda de árvore, sabe como é temeroso propor um manejo e ser questionado sobre esse manejo. Na concessionária, voltando à questão da concessionária, a árvore é o principal objeto de desligamento da rede. E a CEMIG fala assim: olha, precisamos de um projeto, eu quero fazer as minhas intervenções, mas balizar algumas delas. Eu quero balizar no sentido de que eu conserve ou não o galho, mas eu preciso ter informações para isso, mais corretas. Então, qual que é a ideia aqui? Bom, primeiro, falta muita informação de galho, gente. Você vai na literatura, muita informação. E a informação que existe, que legal isso, hein? A informação que existe é antiga. Esse modelo aqui de galho, né, de como é a anatomia dos galhos, é antiga, de 1985, do Chico, né? Falta informação sobre a anatomia, né, dos galhos, né, como é essa anatomia. E o que a gente tem de mais recente, se a gente for falar em galho, gente, é o Slater. 2015, é a tese dele de doutorado, de PhD. Então, se quiser estudar galho, comece com o Slater. Tá? Então, vamos para o nosso projeto aqui. O objetivo é criar uma metodologia para avaliar galhos, avaliar bifurcação, né? Para a árvore, ele já está bem apaixonado tudo, né? A gente tem nos cursos, aí a gente conversa bastante, mas galho quase não tem parâmetro. Então, a ideia é trazer esses parâmetros para todos nós. E fazer um aplicativo, um software, para no campo eu estar lá, fazer alguns cálculos mínimos para tomar uma decisão. Como é que a gente conduziu esse projeto? É um projeto de 3 anos. Primeiro, a gente selecionou 10 espécies. A gente trabalhou como um fator a densidade da madeira. A densidade da madeira, gente, está intimamente ligado, né? Como é que segura, ele fica difícil aqui. A
densidade da madeira, vocês viram ontem no curso, está diretamente ligada à resistência, à ruptura. Então a gente trabalhou com 3 classes de densidade, essas são as espécies, e a gente trabalhou também com o eixo, né, de ramificação, a ramificação, sincodial, monopodial. Sincodial plagiotrópico e sincodial ortotrópico. Então a gente estudou todos esses galhos e a gente começou como? Eu precisava saber como é a geometria, como é a arquitetura dessas espécies, né? Então a gente foi a campo, selecionou árvores sem ação antrópica e fez medições de diâmetro de galho, de ângulo de inclinação, da primeira ramificação, da segunda ramificação, enfim, entender a arquitetura da árvore, para que quando a gente fosse fazer o modelo matemático, a gente não propusesse árvores que não existem. Então a gente começou fazendo todo esse trabalho de caracterização dendrológica daquelas 10 espécies que nós selecionamos. Fizemos todo um estudo anatômico, eu não vou me estender aqui, a gente já apresentou isso no primeiro Fórum Internacional. Essa anatomia é importante. Como é que é a anatomia? Como são os elementos anatômicos na bifurcação? Porque eu tenho que entender isso claramente para saber como é a distribuição de forças. Se acontece tração, se acontece compressão, né? Então, a gente teve que fazer esse estudo anatômico das 10 espécies. E esse é o conceito do Slater, de falha de galho. E é aqui que o nosso modelo vai considerar esses 3 tipos de falha. O primeiro deles imagina, não é tão fácil não, assim. Imagina um galho balançando aqui, aí ele rompe por compressão, e aí o que acontece? Ele vai se abrir ali na bifurcação. Isso não é fácil não, viu? Ele vai se abrir aqui na bifurcação. O segundo aqui, olha, não há a ruptura por compressão aqui, os galhos vão oscilar, e aí vai por tração perpendicular, vai romper aqui no meio. E o terceiro modelo, ocorre o esmagamento aqui da parte comprimida e o galho quebra. Então, isso está dentro do modelo, e o modelo vai dizer como é que qual é a probabilidade de ruptura do galho nesses 3 modelos. Vamos lá. E criar um modelo, gente, primeiro, modelo é modelo. E é Deus para saber se o galho vai cair ou não, se vai quebrar ou não. Modelo é uma ferramenta auxiliar. Não é a decisão final. Todo mundo sabe aqui que para avaliar uma árvore ou um galho, são vários fatores que você vai olhar. Não é só um modelinho. Você tem que olhar se tem defeito, se tem o tamanho, a inclinação, se tem patógenos, etc. E o modelo é aquela ferramenta que você usa para balizar a sua decisão. Tipo assim, olha, eu acho que essa árvore está com problema, ou esse galho está com problema, deixa eu rodar o modelo. Se ventar 120 km, se ventar 80 km por hora, esse galho pode romper. Então você baliza, é assim que tem que usar modelo. Né? É um meio engano, usar de forma única. Né? O que a gente precisa para desenvolver um modelo? Isso que foi muito legal a gente fazer. A gente precisava saber como é que a árvore chacoalha. No fundo é isso. Precisava saber, eu preciso de parâmetros aeroelásticos. Difícil, né? Como ela se comporta no vento. Qual a frequência de vibração dela? Como ela amortiza? Quando o vento bate, ela vibra, e como ela amortiza? Esses parâmetros são essenciais para eu calcular o risco de queda de um galho. Então, o que nós fizemos aqui? Nós instrumentamos árvores. Colocamos nas árvores acelerômetros. O que é acelerômetro? Ele mede... Ô, gente, não é fácil. Burrice. Agora vai. Acelerômetros. Ele mede aceleração. E aceleração, depois eu calculo, eu transformo isso em deslocamento. Né? Então, a gente colocou acelerômetros nos nossos galhos na bifurcação. Coloquei strain gauge. O que é strain gauge? Strain gauge mede deformação. Se o galho se movimenta, o tecido vai comprimir ou tracionar. E eu meço isso a 5 casas depois da vírgula, se está tracionando e comprimindo. Então,
dependendo da força que eu aplico, eu usei um puxômetro aqui, né? Eu tracionei a árvore e eu solto. Quando eu solto, libera a energia e a árvore chacoalha. E aí eu tenho o acelerômetro e strain gauge medindo esses parâmetros. Isso daqui é só para a gente montar o modelo. Eu estou dando para vocês a ideia de como é que a gente montou um trabalho consistente, né? Na nossa perspectiva e para discutir com vocês. E o que eu vou tirar de tudo isso? Parâmetros de tração, de compressão, aceleração, deslocamento. Ou seja, se eu sei a carga que eu apliquei, eu sei a propriedade da madeira, densidade, essas coisas. Se eu tenho isso, a carga aplicada, eu consigo calcular quanto ela quebra, qual a força necessária para quebrar o galho, no caso, né? Não a árvore, mas o galho. E eu preciso o quê? Dos parâmetros elásticos, né? Frequência de vibração. Como é que uma árvore vibra? Como ela amortiza? E aqui é só a ilustração, né? A gente testou várias formas como a árvore vibra, né? A árvore e os galhos. Vibra de assim, os galhos abrem e fecham. Né? Então, todo esse trabalho aí para dar consistência ao nosso modelo. Né? E o que a gente observa é que dependendo da simulação modal, né? Na verdade é o modo de vibração, uma simulação modal, eu tenho uma frequência de vibração. Algumas mais críticas, outras menos críticas. Isso tudo para quê? Para eu chegar no modelo e colocar lá nos meus cálculos. Bom, vamos falar do modelinho agora, usar o modelinho uma vez para a gente ver como é que funciona, né? Então, imagine uma bifurcação, seja um galho codominante, né? Seja uma bifurcação assim, em qualquer nível, primeiro nível, segundo nível, até pelo menos um diâmetro de 8 centímetros. Acima de 8 centímetros, o modelo não vai servir. Né? Então, imagine uma bifurcação, né? A gente vai fazer alguns cálculos para ver se esses galhos quebram ou não. Né? E ele também serve para esse modelo de tronco-galho. Vamos lá, vou usar um exemplo. Essa daqui é uma paineira. Lá em Florianópolis, é uma paineira de 15 metros de altura. Ela tem uma copa bastante vigorosa, como vocês estão vendo, é na Praça do Aviador. Só que ela tem um probleminha aqui, que é bastante crítico para os agricultores, né? Ela bifurca muito baixo, ela bifurca a menos de 1 metro. E a gente fez uma tomografia, e ela estava indicando uma deterioração, mas não era uma casca inclusa. Então, além de tudo, aqui dentro, nesse pequeno tronquinho, né, ainda tinha uma casca inclusa. Estou me sentindo imbecil aqui, só eu aqui. Né? Tem essa casca inclusa. O que nós fizemos? Eu peguei todos esses dados dessa árvore, o diâmetro do galho 1, o diâmetro do galho 2, esse ângulo de abertura de 15 graus. Vocês não têm a dúvida? Está muito aberto ou muito fechado quando vocês vão ver uma árvore assim? Né? Vocês não ficam temerosos com a abertura? É sempre temeroso. Né? Então o que a gente fez? Aí eu rodei o modelo. Né? O que o modelo me mostra? Né? Aqui é uma simplificação da resposta, não uma simplificação, mas ainda a gente vai simplificar mais ainda. Essa árvore, ó, ela me dá, esse gráfico, eu tenho a probabilidade de ruptura do galho e na velocidade do vento. Aqui é a escala de Beaufort. E aqui a gente considera o que? Galho 2,3 é o galho 1, galho 2,4 é o galho 2. Vamos prestar atenção na bifurcação aqui, é aquela ruptura na bifurcação. Ou seja, ou ela vai romper no galho 1, ou ela vai romper no galho 2, ou ela vai romper no meio. Tá? Essa árvore aqui, no modelo, deu o quê? Baixíssima probabilidade de ruptura. Tá? O Gustavo fez assim, se ele fez assim, tá bom. Porque ele conhece só assim. E aí, baixíssimo, ângulo curto, né? Óbvio, tem um apodrecimento ali embaixo, muda tudo, né? Estou falando de galhos sadios. Tá? Então, agora vamos complicar um pouco o mundo, né? Vamos abrir isso. E o software permite o quê? Você simular.
Eu posso simular o quê? Abertura, comprimento de galho, eu posso simular área de copa de cada galho, eu posso simular uma poda, uma redução de galho. Então eu vou simular aqui uma abertura de ângulo, 60 graus, vou pôr 60 graus. Aí é o que aconteceu, né? A probabilidade de ruptura aumenta muito, né? Essa árvore que bifurca a 1 metro, com 15 metros de altura, é óbvio, não é? Parece até perigoso. O que o Gustavo e o Flavião, o Pedro vão fazer e todos os outros arboristas? Vão cabear essa árvore, vão fazer para mantê-la, né? Mas o que a gente está dizendo? Se fosse uma de 60 graus, fala assim, olha, é risco, eu tenho que realmente cabear essa árvore. Então vamos seguir. E essa coisa do ângulo é muito interessante. Vai dar certo. Essa coisa do ângulo é muito interessante. A gente simulou matematicamente esses ângulos. E lembra quem fez a minha aulinha, eu falo assim, existe uma regrinha empírica que o pessoal fala assim, 20 graus. Acima de 20 graus, dá uma olhadinha, né? Se não tem rachadura, se não tem nenhum processo de deterioração, né? 20 graus. Aqui está os 20 graus, gente. 20 graus, o fator de segurança do galho é mais que 1. À medida que eu vou aumentando o ângulo, o fator de segurança vai caindo. Tá? Isso daqui, esse valor, não se importe com o valor, porque isso aqui tem a ver com características da copa, do comprimento do galho. Aqui o importante é demonstrar para vocês que matematicamente o fator de segurança do galho cai à medida que ele vai abrindo muito. Então podas em V, essas coisas assim, são temerosas, assim, né? Até um certo limite. Depende do tamanho da copa, de tudo isso aí. Então, agora vamos fazer o seguinte, aquela árvore de 60 graus, o ângulo de 60 graus. Vamos fazer uma poda nela. Eu reduzi a área foliar, né, em 20%. Eu diminuo o risco de queda. Então, essa é a ideia dessa ferramenta, de você facilmente, colocando alguns parâmetros dendrométricos, né, você ter uma resposta para ajudar você a tomar a decisão. Óbvio, assim, tem a velocidade de vento aqui. Mas eu não sei que vento vem na minha cidade. Bom, é uma informação que você pode ter ou não ter, né? Mas se você não tem, se aproxima. A gente sabe que ventos rajadas acima de 80 km por hora, né, fazem galhos quebrarem, fazem árvores caírem. Então considera a partir daí, né? Agora, se você eu faço todos esses cálculos, a árvore está totalmente protegida do vento. Nem preciso fazer nada. Então essa análise, de novo, né, não é um único fator que leva a gente a tomar uma decisão. E essa é uma ferramenta que vai ser muito legal para usar e ajudar a gente no dia a dia, né? Mas Sérgio, você fez um monte de cálculo lá, como é que eu confio nos seus cálculos? Tem um processo de validação que a gente chama. O que é essa validação? Tem que saber se o meu ponteiro atende à realidade. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer, quando terminar o projeto agora, todo galho que cair, a gente vai pegar o galho, medir e rodar no modelo. Mas a gente precisava de alguma coisa mais pronta. O que a gente fez? Coletou um monte de bifurcação, foi lá, fez um monte de poda e quebrou. Desenvolvemos essa máquina aqui para quê? Para quebrar os galhos. Então a gente quebrou os galhos, para fazer jus ao nome do projeto, né? Quebrou os galhos, viu o quanto ele quebrou e voltou no modelo e ajustou novamente. Ainda tem certeza? Um monte. É modelo, né? Mas nosso caminho qual que é? Diminuir as incertezas. Outro grupo vai pegar esse modelo e melhorar, né? Tá? Então, essa é uma validação. E olha uma coisa legal que saiu desses cálculos aí, quando a gente quebrou as bifurcações,
A gente viu, se eu pegar o diâmetro do galho 1, dividir pelo diâmetro do galho 2, né, o maior pelo menor, se a relação for menor que 1,5, a probabilidade é altíssima de romper na bifurcação, lá no meio, lá na crista. Se essa relação começar, ela for maior que 1,5, a probabilidade maior é de romper no galho, o galho 1 ou o galho 2, o menor sim. Já é um parâmetro legal, você vai para campo, você já vai com um parâmetro interessante aí, né? E outra, é probabilístico, é um modelo probabilístico. É a probabilidade, falando de probabilidade de ocorrência. Então já. Os próximos passos desse projeto, essa é a causa do meu burnout, do meu cloridrato de sertralina, né? Que termina até dia 11, meia-noite do 12, né? Vai ter nós estamos fazendo um aplicativo, é um aplicativo simples, né? Não pode ter biologuês complexo, porque a ideia é que qualquer pessoa que saiba coletar as informações dendrométricas possa usar, né? Vai ter também uma coisa interessante que nós estamos fazendo, que é um fator de impacto. O que é isso? Nós estamos pegando dados de custos e ponderando se um galho, aí é uma questão para a rede elétrica, se um galho cair numa rede, uma rede primária convencional, qual o custo disso? Qual o impacto disso para a população, né? Então a gente está fazendo também para a concessionária essa análise de impacto, né, que vai estar lá no aplicativo. Vai ter um livrinho, obviamente, um guia de inspeção de galho, né, treinamento, a gente vai oferecer treinamento da CEMIG. Então é isso, gente. Queria apresentar. Obrigado.